Santos Dumont não inventou o avião. Claro, claro, você está vendo esse vídeo, assistindo a este vídeo, esta aula, e não é a primeira aula, e você já entendeu que este assunto, esse tópico, faz parte do nosso curso Comunicação e Oratória, e o assunto aqui não é história da aviação. Contudo, nós estamos utilizando a história da aviação para que esse assunto seja bem abordado dentro da nossa concepção. E aqui a gente vai falar sobre ponto de vista. Que coisa interessante. Dessas figuras, dessas imagens, qual é a realidade? Qual é a verdade? Assim, da mesma maneira, o debatedor, comunicador, ele precisa achar a verdade real, e eu vou explicar aqui no nosso vídeo o que é verdade real. Ele não pode se iludir por pontos de vistas diferentes, uma vez que o ponto de vista depende da vista do ponto. E, conforme o outro vídeo, muito interessante, nós devemos, para achar a verdade real, não pensar como pastor, nem como advogado e nem como um político. Aquele que pensa como um cientista, isto eu explico em outro vídeo, ele alcança a verdade real. Este é o nosso bate-papo sobre debate, ou você que é ou pretende ser um debatedor. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans e, para mim, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Ponto de vista. Esse assunto aqui ele é muito interessante. Lembrando que, dentro do nosso curso maior, que é comunicação e oratória, nós temos um tópico, um módulo que chama aula técnicas do debate, ou técnicas para o debatedor. E esse assunto ele se revela muito importante. Qual é o número que você está vendo? Depende da sua posição, depende do seu posicionamento. E aí, você que é debatedor, você precisa entender esse ponto. Como você vê as coisas, como você entende as coisas, é da mesma maneira que as outras pessoas veem ou é diferente? E aí eu estou falando de empatia, mas modernamente a psicologia entendeu que empatia não é estar no lugar das outras pessoas, mas modernamente empatia é ver como as outras pessoas veem. Estar no lugar das outras pessoas é muito difícil. Você não sabe qual a formação da pessoa, como ela foi criada, quais são os seus valores, quais são as suas crenças e assim por diante. Então, se colocar na posição, no local da outra pessoa, é muito difícil. Contudo, ver como as outras pessoas veem, aí sim é um segredo muito interessante a ser desvendado. Então, empatia, mas modernamente, falando em termos de psicologia e para se enquadrar dentro da nossa concepção de debatedor, empatia é ver como as outras pessoas veem. Como já falei, o ponto de vista depende da vista do ponto. Onde é que você está? Como é que você, onde você está, vê as coisas? Quais são os seus valores? Quais são as suas crenças? É isto que nós, debatedores, precisamos entender. Eu sempre falo que muitas pessoas querem fazer o curso de oratória, contudo, esquece que o mais importante que oratória é escutatória. Primeiro, nós aprendemos a ouvir, para depois falar. Da mesma maneira, na comunicação e oratória. Eu preciso ouvir o meu interlocutor para depois eu falar. Então, eu preciso ver, escutar como ele escuta, ouvir como ele ouve e ver como ele vê. Isto é empatia. Para que nós não venhamos a falar como pastor, aquele que defende a sua ideia como se fosse uma crença, um advogado, aquele que quer ganhar a causa, que sempre quer estar certo,
Ou político, aquele que não tem preocupação com a verdade. Ele quer angariar cliente, quer angariar fãs, ele está preocupado em adquirir plateia, tá? Nós não vamos entrar em detalhes nesse assunto, mas eu tenho um outro vídeo, tá? Que faz parte desse contexto, onde nós vamos estudar ali, você deve assistir para que você entenda melhor que nós devemos pensar como um cientista. E quando eu penso como um cientista, ainda que eu não seja mestrado ou doutorado em nenhum cientista, eu devo pensar como um cientista, tá ok? Esse é o ponto principal. Aquele que tem empatia não é aquele que se coloca à posição dos outros, é aquele que vê como o outro vê. E pensando desta maneira, de uma forma lógica, nós partimos então para o modo cientista. Lembrando também que nós temos uma outra concepção, eu tenho uma outra aula que eu falo só sobre isso, a respeito dos temperamentos. Uma teoria muito antiga pelo pai da medicina, Hipócrates, contudo, embora a antiga, muito atual, e o sanguíneo é aquele que não está preocupado com a verdade. A preocupação do sanguíneo é relacionamento pessoal. Muitas vezes se comporta como um político. O colérico, sim. O colérico e o fleumático, eles têm preocupação com a verdade. O melancólico também não. O melancólico está mais preocupado com a relação pessoal. Então, repito, na verdade, o nosso curso de comunicação oratória tem vários módulos. Um dos módulos é o temperamento, e nessa concepção da técnica do debate, eu tenho outro vídeo curto, onde eu falo como é se comunicar diante dos nossos temperamentos. Você tem um temperamento, e qual é o seu temperamento? O cientista, ele pensa como o fleumático. O fleumático, dentro dos temperamentos, é o que mais se enquadra dentro do pensamento do cientista. O cientista é aquele que faz uma abordagem técnica, averiguando dados, fatos, pesquisas e assim por diante. Tá ok? E aí tem uma concepção que eu não gosto. Calazans, existem três tipos de verdade: a verdade, a minha verdade e a sua verdade. Não é verdade. Isso não é verdade, tá? Existe a verdade verdadeira. Então, esta concepção que nós acabamos de ver aqui é uma falácia, né? Então, se A matou B, não existe verdade de A, verdade de B, ou verdade do juiz, verdade do promotor, verdade da vítima. Existe uma verdade só. A coisa, a conduta, o comportamento ocorrer de uma determinada maneira. Então, não existe. O que existe, tá, são interpretações diferentes da verdade, como nós vimos lá na figura. É um cilindro, é um quadrado, é um círculo. Então, como é que você vai interpretar a situação? Então, vamos lá. Em um debate, nós não podemos nos colocar como um pastor, um religioso, querendo firmar as nossas crenças, nem como um político, querendo agradar os outros, tá? E então procuramos pensar como um cientista, nem como um advogado querendo ganhar uma causa, querendo sempre estar certo, como um cientista. E aí sim, não se limitar às interpretações da verdade. Quando você ouvir essa expressão ou essas expressões, há três verdades, a minha, a sua e a verdade. Não. Para um debatedor, ele tem que fugir dessa concepção, dessa declaração que isso é uma falácia, ok? E aí sim, o debatedor, ele precisa buscar a verdade real. Dentro do ordenamento jurídico brasileiro, no Código Civil, existe essa expressão: o juiz vai buscar a verdade real. Eu gosto, como jurista, eu gosto muito desta abordagem, que é interessante, embora tenha uma aplicação direta dentro da área jurídica, mas ela é muito importante dentro da comunicação e oratória, tá? Então, um juiz, ele precisa conhecer os fatos como efetivamente ocorreram, ainda que o acusador apresente os fatos de uma determinada maneira,
as vítimas, coloquem de uma segunda maneira, as testemunhas de uma terceira maneira. Olha que coisa interessante, hein, o juiz. O juiz ele tem que fazer um estudo do caso com as provas, testemunhas e assim por diante, e buscar o que realmente ocorreu, o que efetivamente ocorreu, para que faça a justiça. Então, essa abordagem eu acho muito, muito interessante, embora ocorra na esfera jurídica, isso aí é verdade também para todas as situações. No nosso bate-papo, debate, onde eu tenho o tópico que Santos Dumont não inventou o avião, você, através dos outros vídeos, vai procurar qual é a verdade real. O Santos Dumont é realmente o inventor do avião? Santos Dumont é realmente o pai da aviação? Ou nós vamos trabalhar com abordagens diferentes? Não. Quem inventou o avião foi Otto Lilienthal, os irmãos Wright. Então, nós não podemos trabalhar com abordagens diferentes sem que elas sejam abordadas cientificamente. Qual é a verdade dos fatos? E, para isso, nós precisamos pensar como cientista daquelas figuras. Qual que é real? É o cilindro? É o quadrado? Ou é o círculo? Tá? Então, imagine, voltando ao caso aqui, um juiz, nós já participamos de muitas audiências na esfera criminal, na esfera civil, na esfera trabalhista, onde nós ficamos ali vendo as provas, constituição das provas, a ampla defesa, o contraditório, e o juiz está ali na busca da verdade real. Em se tratando de comunicação e oratória, no nosso tópico especial, debate, nós precisamos trabalhar, racionalizar, né? Racionalizar, elaborar um raciocínio fleumático, raciocínio técnico, científico, de tal modo que nós procuramos a verdade, não a minha verdade. Para isso eu preciso despojar das minhas crenças, despojar, às vezes, dos meus valores, para buscar a verdade real. E, nesse caso, pensar como um cientista, não apenas aqueles que defendem, não apenas aquele que acusa, né? E muito importante aqui para peritos, né? Eu tenho trabalhado com peritos, como isso é importante. Às vezes o perito vai trabalhar auxiliando o juiz, promotor, partes, como técnico, assistente técnico, como isto é interessante, fazer uma abordagem. Eu tive um professor muito legal, muito interessante, que ele dava as provas, e nas provas ele pedia para nós respondermos em diversas maneiras. Responda essa situação como juiz. Responda essa pergunta como promotor. Responda essa pergunta como perito. Responda essa pergunta como advogado. Achei muito interessante porque ele nos ensinou a ver o mesmo assunto de maneiras diferentes. Como que um juiz pensa nesse caso? Como que um advogado pensa? Eu sempre falo em termos de debate, e eu preciso saber como o meu opositor enxerga. Eu tive a oportunidade, na minha juventude, de estudar xadrez, e o meu professor ensinava isso. Como é que o seu opositor pensa? Não vê como você pensa. E a gente vê isso também no futebol, onde uma partida normalmente é precedida por uma onde os jogadores se reúnem, precisa por uma reunião e eles analisam a jogada, um jogo anterior do adversário, do oponente, para estudar. Eu acho muito interessante os técnicos que fazem essa abordagem, essa reunião, pois ele está, embora não seja comunicação, né, verbal, mas está se valendo dessa técnica de enxergar, de ver como as outras pessoas enxergam. E aí nós estamos falando de uma persuasão. Persuasão é convencer através da razão, através do raciocínio lógico, através da lógica. Então, o método que nós vamos utilizar, a eficiência está relacionada ao método, ao caminho. A eficácia está relacionada ao resultado. Qual o resultado eu preciso alcançar? Qual caminho eu vou seguir para alcançar esse resultado, para que haja um convencimento através da razão? E enxergar
como os outros enxergam, está aí uma técnica muito interessante para aquele que realiza o debate ou o debatedor. Lembrando, né, que nós estamos trabalhando com uma série, na verdade, existe uma série de outros vídeos onde nós falamos sobre o repensamento. Você já viu esse assunto, tá? A abordagem, pano de fundo, é Santos Dumont não inventou a aviação. Nós pegamos uma parte da história da aviação. Não quero, né, saber se você vai mudar o seu convencimento ou não. A intenção não é essa. A intenção é de você levar você a pensar como os outros pensam, entrar na cabeça do seu interlocutor, tá? E aí eu faço a pergunta: você já está, ainda que tenha mudado ou não mudado com sua convicção em relação a esse assunto? Você já conseguiu trabalhar o processo? Na realidade, mais do que o resultado aqui, eu estou trabalhando com o processo, tá? Quando, independente do assunto, como professor, jurista, juiz, promotor, advogado, religioso, conciliador, mediador. Você consegue trazer uma concepção diferente daquela que você tem? Isto é importante. Ok? Estamos caminhando para o final. Lembrando que nós temos vários outros vídeos sobre este e outros assuntos. E se você subscrever, se inscrever no nosso vídeo e ativar o sininho, todas as vezes que nós inserirmos um vídeo novo, você vai alcançar e vai receber automaticamente. Entendeu? Então, lembrando que persuasão eficiente e eficaz é, está dentro da comunicação, debates, ensino, professor. Muitas vezes a gente vê professor ensinando e, às vezes, o ensino requer uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento. O professor quer vender uma ideia e a técnica do debate, hoje aqui estou apresentando uma faceta delas, é, sim, muito importante. Lembrando que persuasão refere-se a políticos, né? Muitos políticos pensam vulgarmente como político, quando quer adquirir plateias, conquistar plateias, né? Não é esse o nosso foco, né? Como o vendedor, o professor, o negociador, conciliador, mediadores, ou seja, quando se fala em comunicação, ou principalmente quando se fala em oratória, a pessoa se preocupa muito com oratória, que é a arte de falar em público. Mas não há como dominar a arte e ciência da comunicação e oratória sem dominar a técnica do debate, dentre várias outras técnicas. Lembrando que no site do professor Calazans, você pode entrar e lá nós temos várias sessões. Uma delas, tá, é a Academia de Comunicação e Oratória. Você sendo membro da Academia de Comunicação e Oratória, você vai ter acesso a vários cursos e treinamentos para bem se comunicar e persuadir. Para mais informações, temos o nosso e-mail e também o nosso telefone, que é também o WhatsApp. Professor Calazans, a sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.